Olá, bem-vindos a mais uma mesa redonda do Jornal Económico. Desta vez vamos abordar os grandes desafios para 2022 no setor do transporte e da logística. Esta mesa redonda tem como temas principais as restrições, os custos e os recursos humanos. Todos nós sabemos que a logística tem uma importância muito significativa na economia portuguesa e na economia global. Passou por um período de ajustamento por causa da pandemia, mas teve uma capacidade de ajustamento que ficou comprovada também neste período e capaz de resistir a estes desafios que se colocaram, mas agora há novos pela frente e, portanto, é para saber como é que se responde ou como é que o setor vai responder a estes desafios que temos aqui um conjunto muito alargado de convidados. Temos Joaquim Val, administrador da Santos-Ival, temos Gustavo Paulo Duarte, da Transportes Paulo Duarte, Luís Mota, diretor comercial da STEF, Diogo Marecos, o General Manager regional da IUPOR e Filipe Carvalho, Managing Partner da Routine. Eu ia começar por fazer uma pergunta diretamente a Joaquim Val, administrador da Santos-Ival, e ia-lhe perguntar pelos preços dos combustíveis, um dos fatores que influenciou bastante o setor durante esta crise, e quais é que serão as expectativas atualizadas para o primeiro semestre de 2022? Quais são os caminhos que a logística tem para gerir este problema? Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco a participar nesta sessão e poder partilhar aqui alguma informação relativamente ao setor da logística e dos transportes no qual a Santos-Ival está a trabalhar. A questão dos combustíveis não é uma questão nova, não é propriamente um desafio para 2022. A questão dos combustíveis nós temos vindo a assistir nos últimos anos. Efetivamente, quando no ano de 2020 houve um refriar dessa tendência de subida dos custos do combustível, pela questão da procura, porque efetivamente a pandemia, a Covid, veio resfriar toda a economia global e, portanto, como a procura dos combustíveis baixou, o preço também baixou e depois, de alguma maneira, esse aumento veio estar presente a partir do primeiro trimestre do ano passado, 2021. E desde dessa altura, há um ano a esta parte, temos vindo a assistir a uma escalada do custo de combustível por várias razões, por razões de mercado externo e por razões também de carga fiscal interna, têm sido amplamente divulgadas pela comunicação e pela própria ANTRAN, da qual eu faço parte também. A ANTRAN já veio, por várias vezes avisar que a carga fiscal que existe sobre o setor e sobre o custo do combustível é demasiado pesada e, pronto, isto é um bocado o reflexo das políticas que nós temos tido, o nosso país tem tido relativamente à questão energética, que não é só o combustível. Se nós analisarmos, por exemplo, o custo o aumento que houve da energia elétrica, que também é um dos fatores bastante importantes no custo de produção dos operadores logísticos, porque nós, operadores logísticos, não trabalhamos só com caminhões, com veículos, nós também trabalhamos com máquinas que se movimentam, todas as máquinas de movimentação de carga interna dentro das plataformas dos empilhadores, são empilhadores elétricos e funcionam a energia elétrica. E nós, ano passado, assistimos a um custo também, um aumento exponencial do custo da energia elétrica, que também teve a ver com as políticas que tiveram, que aconteceram nos últimos tempos, políticas internas portuguesas e políticas externas a nível de diretrizes da comunidade europeia, que de alguma maneira fizeram com que, pronto, o custo da energia tem tido um aumento exponencial nos últimos tempos, energia elétrica, como já disse, o combustível e mesmo o próprio gás. Nós, operadores, temos vindo com alguma preocupação ambiental a tentar utilizar, recursos mais amigos do ambiente e, no caso da Santos-Ival, eu sei que a Paulo Duarte também e outras empresas que têm vindo a procurar outras formas de mobilidade mais amigas do ambiente, nomeadamente veículos a gás, e este ano assistimos a um aumento exponencial também do custo do gás. Neste momento é mais caro
a exploração de um veículo a gás do que é em combustível convencional, em gasóleo. Portanto, o que é um contrassenso, porque se, digamos, não faz muito sentido, porque se eventualmente as diretivas vão no sentido da descarbonização, quando se procura meios mais amigos do ambiente, quando se procura meios menos pesados, com uma pegada em termos de carbono mais reduzida, acaba por, digamos, o custo de exploração acaba de ser pior, acaba de ser mais pesado para o utilizador do que propriamente deveria de ser. É esta a minha visão sobre a questão. Gustavo Paulo Duarte, vamos só alargar aqui a conversa. Focando na parte dos combustíveis, agora quer dizer, que há um governo que resulta destas eleições com uma maioria absoluta, vê com maior possibilidade a criação de novas medidas de apoio ou essa no caso do preço dos combustíveis se agravar, é possível que existam medidas de apoio ao setor ou agora está mais difícil com o atual panorama político como temos pela frente? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que muito já foi dito pelo Joaquim. Eu acho que hoje o que nós nos temos que focar neste momento é quanto queremos que as pessoas paguem mais. Eu acho que este é um ponto essencial que todos nós temos que perceber. Enquanto que o governo pode criar medidas diretas às pessoas, e essas terão sempre as suas aceitações ou não aceitações, ou criar medidas de apoio indiretas relativamente a um setor que toca efetivamente em tudo aquilo que as pessoas ou compram ou transacionam, e portanto, neste caso em concreto, os transportes não são exceção. Portanto, nós consideramos que somos um setor não isolado, e portanto somos um setor transversal a toda a economia, e portanto tudo e qualquer ajuda a este setor está a impactar diretamente no bolso do consumidor. Nós, relativamente à taxação do gasóleo, o nosso setor ainda tem aqui alguma benesse, que é o gasóleo profissional, mas já não chega. Aquilo que era, e a almofada que criou o gasóleo profissional na altura em que foi criado, 2018, se não estou em erro, teve um efeito direto no mercado e, portanto, os preços não subiram aquilo que iriam subir se não houvesse o efeito gasóleo profissional. Agora, a diretiva do gasóleo profissional deve ser alargada a mais viaturas e, portanto, ela ainda hoje está muito limitada na tipologia de viaturas que têm acesso a este benefício e, nomeadamente, à quantidade de litros anuais que uma viatura pode exercer o direito do retorno do ISP. E, portanto, há matéria de trabalho, penso que deve haver, nesta altura em que os custos energéticos, como o Joaquim também falou, têm vindo a aumentar, e, portanto, há matérias e há diretrizes que têm que ser trabalhadas, e, nomeadamente, esta questão do gasóleo profissional, parece-me que tem que ser óbvia, que tem que ser mexida já, porque, por nós, transportes ou operadores, é igual. O custo do gasóleo que vier é o custo do gasóleo que vai para o preço. E, portanto, nós não temos margem para assumir. Hoje em dia, o setor dos transportes e da logística já são muito pressionados pelas suas rentabilidades, exatamente porque os dois grandes custos que nós temos vindo a ter, e principalmente neste último mandato, tudo veio a aumentar e, portanto, direto ou indiretamente, com as responsabilidades do governo que temos, não creio que seja esta a matéria, mas custos com pessoal e custos com energia têm sido dois custos que têm pressionado muito a nossa atividade. E, portanto, há duas matérias em que devem ser focadas se querem que as pessoas não paguem tanto nos seus produtos do dia-a-dia e que o seu poder de compra se veja diminuído, efetivamente, porque o custo está a aumentar e está a aumentar mais do que aquilo que a inflação me parece que vai ser publicada para o ano 2021, será muito abaixo do custo real das coisas. E, portanto, se não queremos que as pessoas paguem mais com o mesmo dinheiro, então é bom que comecemos a tratar na base e não empurrar com a barriga, resolvendo pontualmente, mas devemos sim trabalhar na base, e o setor dos transportes é um setor base. Luís Mota, diretor comercial da STEF, bom dia. Concorda com esta visão? Não resta outro caminho se não refletir os custos no cliente, ainda por cima com este aumento da inflação, talvez exista maior motivação por parte dos responsáveis políticos para dirigirem algumas medidas ao setor já no primeiro semestre. Concorda? Perfeitamente. Muito já foi dito sobre o tema. É verdade que a questão do gasóleo para nós é crucial naquilo que é a nossa atividade.
é um domínio sobre o qual o nosso exercício é praticamente motivos de cariz internacional e naturalmente internos que influenciam a evolução desta fonte energética tão relevante. O que temos feito, basicamente, é dentro daquilo que é o nosso perímetro de ação, tentar mitigar, digamos, os efeitos desta tendência de crescimento do preço do combustível. Nesse sentido, basicamente, temos trabalhado muito naquilo que é, digamos, a inovação, a adaptação e também, eu diria, a incorporação na nossa frota de veículos mais eficientes, que nos permitam, basicamente, também reduzir, digamos, os impactos junto também dos nossos clientes deste crescente aumento do preço do combustível. Naturalmente digamos, aquilo que será, digamos, agora o futuro próximo é uma incerteza. A questão governamental, neste momento temos um novo governo, com maioria absoluta. Naturalmente que isto podemos opinar em várias vertentes. Isto está difícil conseguirmos saber exatamente qual será o caminho a tomar. Eu creio que os agentes económicos esperam que haja, com certeza, uma ação efetiva e estrutural sobre aquilo que é esta fonte energética tão relevante. Esta, e tal como já foi referido, a questão da eletricidade, a questão do gás, são outras fontes supostamente alternativas à questão dos combustíveis, supostamente não, mais verdes, mais amigas do ambiente, mais sustentáveis. E pronto, isto acaba por ser um contrassenso, porque temos alternativas, mas as alternativas também deixam de ser razoáveis daquilo que é o ponto de vista do custo. Pronto. E nesse âmbito, o que temos feito é procurar, dentro daquilo que é o nosso métier, o nosso modus operandi, encontrar formas mais eficientes de operar para mitigar, digamos, este efeito. É o que nós temos feito. Basicamente, um trabalho junto, se quiser, da nossa parte, naquilo que são a incorporação de novas viaturas. Por exemplo, nós agora, relativamente há pouco tempo, faz agora um ano, metemos em curso os megatrucks, ou seja, viaturas com maior capacidade e que isto nos permite, naturalmente, reduzir o número de viagens, transportando a mesma quantidade, naturalmente, com o que é o consumo de combustível e também a redução de emissões, CO2, e por outro lado também, ou seja, também trabalhar também junto dos clientes no sentido de racionalizar, digamos, a sua forma de relacionar com os clientes, por exemplo, na racionalização da frequência de entrega. Isto vai fazer com que iremos, naturalmente, servir os mesmos pontos de entrega menos vezes. O drop size do cliente também aumenta, portanto aqui também ganhos a nível económico no custo daquilo que é o próprio transporte. Ou seja, mas temos de trabalhar também, digamos, numa lógica de proximidade com os clientes para conseguir este efeito, pronto, que é latente e é uma realidade, mas que pelo menos se faça sentir com menos impacto. Deixe-me passar para Filipe Carvalho, Managing Partner da Rautin, para lhe perguntar em que medida é que a tecnologia, e não só a digitalização, mas outro tipo de tecnologia, pode ajudar a obter ganhos de eficiência nestas empresas e neste setor, não só na parte específica dos combustíveis e daquilo que é a utilização de combustíveis fósseis, mas como também noutras partes do negócio. Filipe. Obrigado pela questão. Essa é precisamente uma das áreas principais de atuação do Rautin. Portanto, nós temos toda a inteligência artificial e matemática aplicadas precisamente à redução de custos, especialmente na última milha, portanto, aquela última distribuição. E nesse capítulo eu queria aproveitar para partilhar um bocadinho também aquilo que é a experiência dos nossos clientes, até porque pronto, nós não somos uma empresa de transportes, nós somos uma empresa de tecnologia que trabalha com muitas empresas de transportes em todo o mundo, e gostava de partilhar também um bocadinho a experiência que é aquilo dos nossos clientes, talvez lá fora, porque em Portugal já estamos muito e bem representados aqui neste painel, não é? Efetivamente a tecnologia ajuda a reduzir custos. Eu recordo-me em 2018, quando começámos a trabalhar o mercado do Reino Unido, estive numa conferência e uma conferência com o Ministro de Transportes britânico, e uma das coisas que falei com um guru da pessoa já muito antiga no setor, foi precisamente sobre a logística portuguesa e a tecnologia portuguesa num contexto europeu. E ouvi uma coisa que me desagradou bastante, que foi, olha, você até pode fazer coisas muito engraçadas no seu país, mas Portugal nunca vimos nada a nível internacional com relevância em termos de logística e transportes, portanto, olha,
volto aqui por uns anos e voltemos a falar. Ou seja, nem quis falar comigo só para perceber o produto ou só por causa do contexto nacional. E nesse mesmo ano, pronto, o nosso primeiro cliente em Inglaterra ganhou o Prémio de Logística Nacional, precisamente por reduzir em 10% as distâncias percorridas e naturalmente os custos de combustível, e por ter redesenhado toda a sua distribuição do última milha, cortando em 25% a frota até, incluindo redução de armazéns. E tudo isto com tecnologia, com normalização de processos, com evolução tecnológica no global. Nem todas as empresas naturalmente estão preparadas depois para dar este tipo de saltos, mas tem sido um dos caminhos. Ainda neste segmento dos custos de combustível, temos assistido a vários clientes em Inglaterra, na Polónia também, a pedirem-nos soluções relacionadas com a eletrificação dos veículos, portanto com veículos elétricos. Em Inglaterra em particular, e na área de Londres, há o London Lorry Control Scheme, em que os pesados estão proibidos de entrar e de circular dentro da cidade a determinadas horas, portanto já é uma circulação muito limitada, e temos assistido a várias empresas até a unirem-se até mesmo com concorrentes, para criarem mecanismos de distribuição dentro da cidade com veículos elétricos abastecidos por armazéns na periferia da cidade. E, portanto, toda a logística adaptada depois a veículos elétricos e depois a forma como são carregados e tudo isso tem sido uma preocupação que pelo menos nos tem manifestado e nos tem tentado a pedir soluções na tecnologia. Deixa-me passar para o Diogo Marecos, da EUPOR. Diogo, como é que as cadeias de abastecimento têm impactado os preços destes senhores depois com que têm estado a falar, ou seja, com a construção naval atrasada devido à falta de aço, devido a preços altos e falta de contentores, como é que tem sido esse impacto para estes senhores que têm estado a falar, que depois se reflete no preço que vai ter aos consumidores? Bom dia a todos. Obrigado, antes de mais, ao Jornal pelo amável convite ao EUPOR, e um cumprimento especial também aos nossos colegas de painel. Bom, de facto, tem sido um desafio constante. A situação de pandemia apanhou-nos a todos de surpresa, pelo inesperado. Houve uma capacidade de adaptação muito grande por parte de todos, em especial das cadeias logísticas. E é bom nós lembrarmos que, de facto, apesar de todos os receios, acabamos por não ter grandes perdas nas cadeias de abastecimento. Houve abastecimentos intermitentes, afetou de facto decisões de compra, mas com mais ou menos dificuldade temos conseguido ultrapassar. Neste momento temos alguma luz no fundo do túnel, como se costuma dizer, no sentido de que há uma esperança renovada de que no ano de 2022 a pandemia tenha de facto o seu término, pelo menos na parte ocidental, ou uma certa acalmia, e com isso passando quase uma infecção normalizada com a qual podemos todos conviver. A verdade é que o preço dos combustíveis impactua de facto as cadeias logísticas, sem dúvida, todos os nossos colegas aqui identificaram a questão. E, de facto, uma das coisas que estamos a fazer na EUPOR, porque também precisamos ainda de combustíveis, quer individualmente, quer coletivamente, temos estado, obviamente, a fazer uma transição energética e uma aposta na sustentabilidade. E como é que estamos a fazer isso? Estamos a fazer isso através, sobretudo, da eletrificação do material industrial de movimentação de mercadorias, substituindo quer o material existente por material novo. Recordo que, por exemplo, no terminal de contentores de Alcântara, onde temos o EUPOR Lisconde, recebemos 4 pórticos novos, são gruas de caixa, tipo short cranes, que são 100% elétricas. E isto permite, por exemplo, uma redução da emissão de CO2 e uma diminuição de cerca de 30% por parte do que necessitamos a nível de combustíveis fósseis. Há aqui um caminho que já começámos a fazer todos enquanto sociedade, independentemente do tipo de negócio e da área onde estamos. Há algum desacerto ainda entre aquilo que é a procura e a oferta, e tudo isso contribui, sem sombra de dúvidas,
para o preço mais elevado. É a falta de equipamento, como os contentores, é o aumento do preço das matérias-primas, o aço é um exemplo deles, é o aumento dos combustíveis, e tudo isso, obviamente, com o fim dos contratos, muitos destes contratos eram anuais ou eram 2, 3 anos, faz com que neste momento estejamos agora na renovação dos contratos, e é normal que todos nós consigamos sentir esse maior impacto. Portanto, estamos a transferir o preço, o aumento dos custos de um lado, para, obviamente, o consumidor final. Peço desculpa, mas continua a haver restrições nos portos de origem, nomeadamente na Ásia, certo? Continua a haver a política de Covid-0 na China, continua a causar problemas com as tripulações, etc., e que continuam depois a ter impacto em tudo o resto, na cadeia toda. Era por isso que eu também lhe estava a perguntar por isso. Qual é que é a expectativa que nós temos para estes primeiros meses de 2022 de que essa situação vai evoluir para melhor ou para pior? Bom, nós temos a esperança de que vai evoluir para melhor. Obviamente, esta disrupção que todos nós assistimos não se resolve, infelizmente, do dia para a noite, não é? Nós temos contentores a menos em sítios onde eles são necessários, e o inverso também é verdade. Portanto, temos contentores a mais em sítios onde eles não são necessários, precisamente porque tem havido um abastecimento intermitente. Ou seja, essa política na Ásia, que é uma política que foi adotada por alguns Estados, de fecho de infraestrutura, assim que se detecta um caso de Covid ou a testagem massificada de milhares de pessoas, faz com que o abastecimento não siga a sua cadeia de contínuo. E isso, obviamente, faz com que nós, que estávamos habituados a receber um produto no prazo de 2 meses, vindo da Ásia, na Europa ou nos Estados Unidos, chega a demorar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Portanto, a partir do momento em que o Covid passa a ser uma infecção, deixa de ter uma infecção com a severidade com que tem e passa a ser endémica, há obviamente uma expectativa de que a normalidade retome e com isso também as cadeias de abastecimento. E com esse alinhar entre a oferta e a procura, os preços obviamente vão ter de vir para baixo. Nós sofremos alguns picos durante o ano de 2021 e temos a expectativa de que esses picos já estejam ultrapassados e que agora venha um arrefecimento gradual do preço e, obviamente, que o impacto seja menor. Mas, obviamente, é expectável que nas próximas semanas continuemos a sentir, provavelmente durante os primeiros dois trimestres, mas durante o ano de 2022, a nossa expectativa de todos é que, de facto, esta solução esta solução acabe por entrar. Eu se calhar agora passava por uma pergunta que dirige a todos, vou começar obviamente também por ordem, mas estamos a falar de uma crise, de uma crise pandémica que se alinhou depois com uma crise energética, na sequência dela, com a falta de materiais, com disrupção nas cadeias de abastecimento, falta de contentores, falta de aço, falta de construção. Aquilo que eu perguntava, e começava pelo Joaquim Val, administrador da Santos e Val, que planos de contingência é que o setor pode fazer para eventualmente limitar ou mitigar os efeitos de uma próxima crise que possa existir com as mesmas características? Joaquim? É difícil pensar em grandes planos de contingência quando nós estamos dependentes do combustível como estamos. Portanto, podemos eventualmente ter alguma capacidade de armazenamento, mas é difícil pensar, digamos, em fugir neste momento à dependência energética que nós temos dos combustíveis fósseis. É um facto, digamos, nós estamos no limiar penso eu, digamos, de uma transição tecnológica que ainda não aconteceu, que é necessária acontecer, mas que também para acontecer tem que haver digamos, vontade política, por um lado, tem que paralelamente acontecer um conjunto de novas infraestruturas, nomeadamente para a mobilidade elétrica, que estão mais, em alguns países já estão mais avançados que em Portugal, mas que em Portugal tem que ser criada essa infraestrutura para poder haver, digamos, mais capacidade e não uma dependência tão grande dos combustíveis fósseis. Se pensarmos nos combustíveis fósseis, paralelamente há energias de transição, nomeadamente o gás,
portanto, que já é utilizado na mobilidade e que também, digamos, tem mais ou menos o mesmo, digamos, as mesmas características em termos de produção, tem o mesmo processo produtivo ou quase o mesmo processo produtivo e distribuição que têm os combustíveis fósseis, e como nós sabemos, Portugal é um país que está completamente dependente energeticamente dos combustíveis fósseis, importa 100% daquilo que depois vem para o mercado, embora tenha capacidade de refinação, mas não tem capacidade de produção. É um bocado difícil sair deste ciclo e a dependência está em cima da mesa. Há pouco falava-se relativamente à questão da introdução de tecnologias, novas tecnologias de otimização de processos e otimização de rotas, e isso de alguma maneira, se nós conseguirmos ter processos mais afinados, podemos eventualmente não estar tão dependentes. É um facto. Santos já trabalha com sistemas de gestão e otimização de rotas e inteligência artificial já há alguns anos. É um processo também evolutivo. Nós, nos primeiros tempos, conseguimos alguma, digamos, poupança, mas depois essa poupança também é passada para o cliente e para o mercado. Acaba por, digamos, essa poupança ser partilhada. E há um processo de aprendizagem. Nos primeiros anos consegue-se maior economia, mas depois sobre a economia já é mais difícil, embora nós, por exemplo, neste momento já estamos a pensar numa segunda ferramenta mais evoluída que a primeira. Hoje em dia as ferramentas informáticas desatualizam-se com alguma facilidade. Ao fim de 2, 3 anos temos de estar a pensar em mudar de sistema e procurar sistemas mais proativos e sistemas mais evoluídos. Sinceramente, relativamente à parte energética, acho que nós portugueses, os operadores, e mesmo não só os portugueses, é um problema que passa para além de Portugal. Acho que o problema energético é um problema de toda a comunidade, todo o mundo e toda a comunidade europeia, é um problema da Europa. Nós vimos, por exemplo, neste momento, a dependência que existe do gás natural e o problema que há agora nos horizontes desta crise que existe na Rússia e na Ucrânia, e a dependência que a Europa tem do gás natural da Rússia, que é uma coisa que não faz muito sentido. Eu às vezes pergunto-me a mim próprio que alternativa é que a Europa tem, que plano de contingência é que a Europa tem para a dependência que tem do gás natural. Pelo menos aquela zona da Europa, a Alemanha, enfim, tem uma dependência tão grande da Rússia, se eles fecharem a torneira, há gente a morrer de frio este inverno. Exatamente. Nós temos uma dependência talvez mais do norte da África, que é aí que vem o nosso abastecimento, especialmente da Argélia no gás, pelo que eu tenho entendido. Eu se calhar passava a palavra ao Luís Mota e perguntava-lhe se de facto não é possível ter planos de contingência. O setor está um bocado condenado a sofrer os mesmos efeitos se acontecer uma pandemia semelhante ou se acontecer uma crise pandémica semelhante à que aconteceu em 2020, 2021? Diria, digamos, em primeiro lugar, que acho que o qual passámos e que esperemos ir em breve, foi acima de tudo, digamos, um período de grande aprendizagem. Pelo aquilo que seria, digamos, as operações da forma como elas tradicionalmente eram operadas, eram executadas, e creio que nós, e todos aqueles que estamos aqui neste painel, fazemos parte da cadeia de abastecimento e por isso assumimos aqui uma responsabilidade junto à entidade, naqueles momentos mais difíceis em que não podemos estar sossegados em casa, tranquilos. Porquê? Porque havia pessoas que tinham fontes de energia, porque temos aqui vários tipos de participantes da cadeia de abastecimento, mas se tínhamos que alimentar, tínhamos que comer na casa dos nossos portugueses. Porque, na verdade, toda a gente tinha bastante receio, não precisa haver digamos, uma vivência totalmente nova. Somos todos humanos e as pessoas que trabalham nos armazéns, as pessoas que conduzem caminhões, naturalmente são todos humanos e que naturalmente também tinham os seus receios, mas não obstante isso tudo, estiveram na linha da frente, julgo eu, e acho que nós neste setor também desempenhamos um papel importante. A nível daquilo que é os planos de contingência e a aprendizagem que foi tida, que acho que é aí que nós devemos centrar, digamos, o nosso foco, eu diria que, ponto número 1, ou seja, ficou claro que temas como a digitalização,
a automação, a robotização, digamos, de muitos dos processos, ela é de facto importante. Nós, falando portanto, aqui da nossa organização e daquilo que é as nossas formas de trabalhar, já temos vários processos de automação. A digitalização é uma coisa que tem evoluído enormemente, sistemas de informação, e aquilo que vimos, digamos, a concluir é que temos que acelerar tudo aquilo que basicamente estávamos a desenvolver e tínhamos um plano 1, 2 anos, provavelmente vamos ter que antecipar e pôr em prática o quanto antes. Porque é crucial ter equipas multidisciplinares, é crucial ter pessoas que incorporam as operações, que rapidamente conseguem estar a produzir e que não carecem de um período de formação de 2 ou 3 semanas, portanto, porque um dos efeitos que foi, eu diria, muito penalizador foi as ausências, foi o absentismo, pronto, e quando tentámos naturalmente ir repondo os recursos, há uma fase de aprendizagem, e se vemos as coisas naturalmente operadas sobre sistemas de informação em que a pessoa, passado umas horas, está a produzir quase em pleno, pronto, ou seja, são aspectos que todos, e na cadeia de abastecimento, devemos de facto trabalhar, enaltecer, para que o futuro, em uma situação adversa, consigamos ter uma resposta ainda mais positiva. Mas, no meu entender, eu creio que depois de tudo que passámos, a exigência que nos foi posta, a necessidade de fazer, independentemente das condições que íamos tendo, naturalmente com constrangimentos, isso era inevitável, mas o que é certo é que se conseguiu ultrapassar as maiores dificuldades e contornar os desafios que foram acontecendo, é efetivamente tirar esta aprendizagem que foi crucial, e amanhã temos, mediante um contexto adverso, conseguimos ter uma resposta ainda mais eficiente. Eu creio que passa por aí. E a automação e tudo o que é digitalização, acho que são. Gustavo Paulo Duarte, qual foi uma lição que a Transportes Paulo Duarte retirou desta pandemia? Aquela lição daquilo que, olha, isto temos que voltar a fazer no caso de acontecer, ou isto não podemos mesmo repetir no caso de voltar a acontecer uma coisa semelhante? Qual foi a lição que a Transportes Paulo Duarte retirou destes 2 anos? Bom, ter tantos problemas numa só lição, não sei se será a resposta mais correta. Mas uma das coisas que nós claramente percebemos é da importância que o setor dos transportes e da logística tem na vida das pessoas. Eu acho que isto a sociedade civil entende, percebeu, e há que valorizar. E isto, resumindo, todos nós temos que pôr agora um bocadinho de atenção naquilo que está a acontecer. Eu acho que isto não veio e vai, isto veio para ficar, e veio para ficar mais difícil. Eu não vejo isto melhor, não vejo nenhum filho de alguém que está nesta plateia a querer ser motorista de profissão num futuro próximo, não vejo haver mais motoristas no futuro, a não ser pela dignificação da profissão e a valorização da mesma. E, portanto, eu acho que isto é a lição que todos nós temos que tirar. Não sou eu, Transportes Paulo Duarte, não sou eu, Gustavo Paulo Duarte, que estou a representar também uma associação, mas acho que todos nós, enquanto sociedade civil, devemos perceber que para a frente não será mais fácil. Pandemias ou não pandemias dificultam com certeza, mas isto não será mais fácil. E, portanto, a tendência será, até que a tecnologia nos ajude, não sabemos como é que o futuro será nos próximos 10 anos, e, portanto, a evolução da tecnologia está com uma tendência descalável, não é? Portanto, cada vez mais se evolui mais depressa. Não sei como é que vamos estar daqui a 10 anos na nossa atividade, mas a verdade, uma coisa eu tenho a certeza: mais motoristas e mais capacidade não teremos. E, portanto, a própria cadeia de logística vai ter que se ajustar a isto. Vamos ter que nos habituar a não ter tudo todos os dias, a todas as horas. Vamos ter que nos habituar a não ter stocks como já não tínhamos, e se calhar vamos voltar a ter stocks. Há toda uma disrupção da cadeia logística que nós todos, os intervenientes desta cadeia, temos que repensar como é que vamos trabalhar. Se calhar os armazéns que existem hoje não chegam. Aliás, acho que todos nós que aqui estamos, a Joaquim também me pode ajudar nisso, não chegam os armazéns, porque cada vez está-se a tocar mais e cada vez vai haver mais estoque, e não há outra forma de ter as coisas como habituámos o consumidor a ter. E, portanto, eu acho que é a lição que todos tiramos,
temos que repensar a nossa capacidade de entrega, temos que repensar o tratamento que damos aos nossos homens e às nossas pessoas e temos que as valorizar se queremos que novas pessoas entrem no nosso setor. E, portanto, eu acho que essa é a grande lição que todos nós tiramos disto, não só a Paulo Duarte fez o seu trabalho na valorização das pessoas, faz o seu trabalho todos os dias na retenção e na captação de novas pessoas, mas a dificuldade é ter pessoas. E, portanto, não é só no nosso setor especificamente tem outras dificuldades, porque não é sexy, porque ninguém quer vir para cá, apesar de que o salário médio é mais alto do que a grande maioria das profissões, mas a verdade é que não é sexy, não é atrativo, e portanto o setor tem que ser valorizado, tem que se dar atenção e tem que se tratar bem. E portanto, sobre isso nós temos feito o nosso caminho, e eu acho que esta é a grande lição que todos nós tiramos disto, e a cadeia de abastecimento vai ter que repensar o seu modelo, o just-in-time não sei se vai cá continuar, todos nós vamos ter que nos aperceber de se isto é temporário, se não é temporário, ou se é efetivamente uma mudança de paradigma que tínhamos até hoje. Diogo, pegando nesta ideia de repensar a cadeia da logística, é a altura de de intensificar o diálogo sobre o nearshoring. O caminho é reduzir a distância entre a produção e os mercados de consumo, e se sim, com que ferramentas? Ou seja, quando é que se pode fazer isso? Nós, creio que tiramos muito boas lições daquilo que aconteceu, de algo que era demasiado incerto e que ninguém nesta geração pensou viver, e a verdade é que a resiliência e a capacidade de criar alternativas rapidamente foi o mote daquilo que nos guiou a todos. Acho que o futuro vai passar e criamos também novas oportunidades, não é? Portanto, o futuro creio que vai passar por ter mais do que um ponto de abastecimento, não focarmos apenas no único supplier, é a redundância que as tecnologias de informação há muito adotaram. E isto abre todo um novo conjunto de oportunidades para a Europa, em termos genéricos, e para Portugal em concreto. Vou dar um exemplo que se passou connosco. Como falávamos há pouco, de facto, na Ásia houve muitos portos que fecharam. Em Portugal, nenhum porto fechou. A Uluport, pelo contrário, conseguimos ampliar o nosso leque de operações e conseguimos, em portos, em terminais portuários, onde não trabalhávamos 24 horas por dia, passar a poder dar esse serviço e trabalhar 24 horas por dia. Portanto, do incerto, nós conseguimos também trazer o certo. E de facto, estas alternativas que se abrem, abre-se uma nova capacidade para que a Europa e os Estados Unidos voltarem a apostar ou industrializar na indústria, trazer parte dela, pelo menos, para a Europa, o que já tem acontecido em alguns casos, e já começamos também a ver, e por outro lado, já estamos também no mercado a ver que há outros mercados. A China não tem de ser o ponto único, não tem de ser a fábrica isolada do mundo, de alguma forma, a única alternativa. A Turquia, por exemplo, tem assumido, numa situação que está mais próxima à porta da Europa, alguma dessa capacidade. Portanto, muito provavelmente, o futuro vai passar por aqui. O Gustavo falava há pouco, se temos que pensar se o just-in-time vai continuar ou se depois de alguma suspensão vai terminar. Depois de termos habituado os consumidores a receber os seus produtos quando os querem, vai ser muito difícil não conseguirmos entregar. E esta pandemia ensinou-nos isso mesmo. Nós com dificuldades, mas conseguimos entregar, e o próprio consumidor criou alternativas. Vamos lembrar que o consumo continuou. As pessoas, mesmo aquelas que ficaram isoladas em casa, se antes não adquiriam um veículo automóvel, passaram a adquirir mais bens móveis e substituir o que tinham, por exemplo, no conforto das suas casas, e essa aposta. Portanto, nós acreditamos que é uma suspensão, acreditamos que a pressão sobre todos nós, enquanto operadores, vai continuar a existir, e é isso que também torna estes negócios únicos. Nós não temos um dia igual ao outro, e de facto estes desafios de termos de entregar com segurança e com confiança são uma grande mais-valia, e na Uluport nós assumimos isto mesmo. Portanto, somos um operador portuário, temos a felicidade em Portugal de ter uma costa que pode ser uma alternativa, de facto, a receber produtos e voltar a equacionarmos naquele centro logístico que fomos há 4 séculos atrás. Nós temos essa experiência e conquistámos muito durante 2 séculos e meio
com o know-how que conseguimos granjear. Somos bons naquilo que fazemos, temos excelentes capacidades e podemos aproveitar esta oportunidade para colocar novamente o nosso país a ter proveito da sua localização geográfica. É isso que acreditamos. Okay. Filipe, obviamente as empresas que nós temos aqui neste painel são todas de primeira água, mas eu suponho que no trabalho que desenvolve também deve ter notado, deve ter uma abrangência maior sobre outras empresas do setor da logística e do transporte em Portugal. Como é que está esse parque empresarial português no que diz respeito à evolução tecnológica? Há carências, há lacunas, há bons dados que estejam escondidos, e há pouco contava uma história de que talvez o setor português não tenha tanto como é que dizer, boa reputação até mesmo exterior. Como é que vê esse parque empresarial em Portugal no que diz respeito à evolução tecnológica? Acho que tem evoluído imenso. À data de hoje, e a julgar também um pouco por aquilo que são os nossos clientes, pronto, é a melhor experiência que posso partilhar, quer na grande distribuição alimentar. Estamos a falar de Sonai, Jerónimo Martins, Auchans, portanto, todos esses são à data dos nossos clientes e, portanto, já abastecem os supermercados com tecnologia que lhes ajuda bastante a ser resilientes, resistentes e terem sempre os seus custos controlados e otimizados, mesmo na área do e-commerce, que teve uma explosão, como é mais ou menos notório para toda a gente, durante os tempos de pandemia. Notámos perfeitamente que as empresas melhor organizadas e dentro dos nossos clientes conseguiram responder imediatamente ao aumento crescente da procura. Chegámos mesmo a ouvir expressões como: se nós estivéssemos preparados com sistemas, processos e automatismos, estávamos fritos perante este aumento de procura. Acho que fritos nem foi propriamente a expressão que utilizaram, mas foi algo nessa linha. E, portanto, isso é algo muito positivo no setor nacional, mas não só dentro desta área de transportes e logística, mesmo também dentro daquela logística de serviços, como por exemplo os serviços de gás médico, que também é uma coisa que é de entrega muito urgente a pessoas que estão acamadas, a pessoas que têm necessidade de receber esse tipo de produtos em casa. Todo esse serviço consegue ser prestado no mesmo dia, muitas das vezes. Por grande parte das encomendas tem estado a ser medida em horas. Portanto, não em dias, já não é encomendar e entregar no dia seguinte, é entregar no próprio dia. E mais recentemente ainda, temos assistido um bocadinho a esta explosão também do quick commerce, portanto, em complemento do e-commerce, as entregas já não se medem em horas, medem-se em minutos. Portanto, também é uma experiência interessante. Em Portugal ainda só temos um cliente nesta área, que é a portuguesa Eat Tasty, e que, portanto, procuram entregar em minutos, portanto já não estamos a falar em horas. Lá fora também tem estado com muita força. Mas dentro do panorama nacional, confesso que devemos orgulhar-nos em certa parte, porque temos grande parte, mesmo no canal Oreca também, Small Compal, a Nova Diz com a Central de Cervejas, portanto, a Delta, a Nestlé, portanto são empresas que à data de hoje utilizam estas tecnologias, como a nossa neste caso, para fornecer aos seus clientes, portanto, e acho com resultados bastante interessantes. Deixe-me só, já agora, complementar esta intervenção do Filipe. Eu gostava de lançar um desafio. Eu acho que todos nós devemos realmente pensar na base que todos os seus clientes que entregaram, alguém foi entregar. E esse alguém são transportadores que cá estiveram e esses sim fizeram um trabalho inexcedível para entregar aquilo que os sistemas gerem para entregar. E, portanto, não esquecer que hoje aquilo que me parece que se está a valorizar pouco é quem entrega. E esse quem entrega foi aquele que teve os motoristas na rua em plena pandemia. Foram os motoristas que tiveram medo de sair de casa para ir entregar às lojas e aos supermercados e à casa das pessoas. Esses sim tiveram que ter tido um trabalho das empresas de transporte de motivá-los a sair de casa. Vejam que isto é uma coisa extraordinária. Enquanto que toda a gente estava fechada em casa,
havia uma série de profissionais que saíram à rua para ir entregar. E, portanto, é óbvio que a eficiência e a tecnologia têm que ajudar, mas voltamos ao tema. Nós podemos ter os melhores armazéns, os melhores sistemas de planeamento de rotas e a maior eficiência na entrega, mas a verdade é preciso de alguém que entregue. E esse alguém não vai estar mais, não vai haver mais no futuro. E voltamos aqui ao tema. E, portanto, recentrar um bocadinho na importância de quem entrega. Porque se não houver quem entregue, ainda não vi alternativa credível a entregar. E, portanto, é muito importante que os sistemas também considerem outros temas, como eficiência do transporte. Quanto tempo eu tive à espera num local de carga? Quanto tempo eu tive à espera para entregar uma mercadoria? Isso é muito importante que os sistemas também tenham essa abrangência e não só na movimentação dentro de armazéns e na chegada dos pedidos dos clientes e a saída do planeamento da carga, mas é preciso também controlar quantas horas está um caminhão ou uma viatura parada para descarregar ou para carregar, porque isto, cada hora, hoje o motorista tem 8 horas para trabalhar. Cada 2 horas, em cada movimento de carga ou descarga, são 50% do dia de trabalho. E, portanto, se nós não criarmos esta eficiência também no transporte, nós podemos ter a otimização a melhor do mundo. Mas a verdade é que depois o bottleneck é a entrega. E se nós não tratarmos a entrega, vamos ter todos um problema. E digo-vos isto com uma preocupação de causa, porque estou a senti-la, alerto quem tem que alertar nos fóruns onde intervenho, e o Joaquim é meu par neste tema, e portanto é muito importante que a própria tecnologia também olhe para a eficiência da cadeia como um todo, e não só partes da cadeia. O Gustavo ficou aqui um ponto interessante. Eu, quando estava a fazer, a escolher os temas para esta conferência, insisti em que fosse posta a questão dos recursos humanos, porque de facto nós temos a noção de que há um problema não só de captar, como reter pessoas dentro da profissão. E eu perguntava, por exemplo, a Joaquim Val, se esta questão de... Uma coisa é não ter mais motoristas no futuro, outra coisa é haver já gente que está a abandonar esta profissão e que são pessoas altamente treinadas, com licenças específicas que não podem ser repostas rapidamente. Este é um problema. Até que ponto é que nos devemos preocupar com isto para este ano? Com a ausência, eventualmente, de mão de obra suficiente para cumprir aquilo que é uma exigência cada vez maior do consumidor. Quer dizer, com o e-commerce as pessoas querem tudo rapidamente e já, e agora, e se não apresentam uma queixa, etc. Qual é que é o grau de preocupação que devemos ter em relação à ausência de mão de obra no setor? Nós, profissionais no setor, e o Gustavo há pouco focou, estamos muito preocupados com esta questão da falta de mão de obra. A falta de mão de obra neste momento é transversal a todos os setores, como todos sabemos. Nós temos um nível de desemprego muito baixo e o setor da logística e transportes também não está fora desta equação. Nós temos, para agravar esta questão, a questão dos motoristas, porque como se sabe, e já foi dito, ser motorista não é uma profissão sexy, é uma profissão em que todos os anos há mais pessoas a sair por uma questão de envelhecimento, por uma questão de faixas etárias, há mais pessoas a sair do que a entrar. E nós temos sofrido uma forte escassez de motoristas no mercado, para além de, paralelamente, também termos, digamos, concorrência internacional, porque há motoristas portugueses que vão trabalhar para a Espanha, vão trabalhar para a França, vão trabalhar para a Alemanha, para Luxemburgo, Suíça, etc., onde como sabem, os salários médios são mais elevados que em Portugal e, efetivamente, a concorrência é maior por uma questão intrínseca, portanto é natural, se os salários são mais altos, portanto a concorrência é mais forte para nós, empregadores portugueses. Mas eu também queria focar um pouco aquilo que o Gustavo disse há pouco, que é muito importante. Em Portugal, infelizmente, ainda falta uma cultura logística, não se respeitam os operadores. Portanto, há muitas empresas, e eu não vou estar a particularizar, evidentemente, não interessa aqui neste fórum, mas genericamente os grandes operadores, os grandes carregadores, as grandes multinacionais, as empresas grandes em Portugal não têm uma cultura logística, ou seja, não respeitam o tempo de trabalho dos operadores.
E isto é grave, porque nós sofremos uma grande ineficiência. Eu ainda esta semana tive uma discussão bastante forte com um cliente nosso, que é um cliente bastante grande, amplamente conhecido, no qual nós temos tempos médios de carregamento de 3 horas. Eu disse, é impossível, nós não podemos ter 3 horas para carregar um caminhão. Isto cria uma ineficiência tremenda. Isto tem um custo para a Santos tremendo. E o cliente não... Portanto, nós também temos que crescer, não só em tecnologia, em processos, mas também temos que crescer em cultura. E nós encontramos, por exemplo, em Inglaterra, foi um exemplo bem dado, em Inglaterra existe esta cultura. Não se faz perder tempo aos outros porque se sabe que o tempo custa dinheiro e, portanto, custa eficiência e rentabilidade. Nós também devemos crescer nesta parte, que é uma parte importante. Não existe forma de contratualmente penalizar esse Existe, efetivamente, saiu agora, este ano passado, saiu uma nova regulamentação que veio criar regras para os tempos de cargas e descargas. Legalmente, agora, a partir da segunda hora, já se pode evitar, mas é sempre muito conflituoso, porque na maior parte das vezes até o nosso cliente não é quem nos cria essa ineficiência. E é sempre um processo muito complicado e muito conflituoso. Portanto, no final do dia, o objetivo não é estar a penalizar. O nosso objetivo como operadores, nós não queremos ganhar dinheiro a evitar paralisações, nós queremos ganhar dinheiro a fazer o nosso trabalho e fazê-lo bem, de uma forma eficiente e rápida. Já agora, para contextualizar um pouco esta questão do tempo e da deslocação, a Santos tem vindo há alguns anos a ter uma política de proximidade e nós desenvolvemos um conjunto, uma estratégia para termos estarmos mais perto dos centros de entrega e estarmos mais perto do last mile. Porque não é só a tecnologia resolve um problema, mas também depois existem as infraestruturas físicas. Nós necessitamos de pessoas, de armazéns, de espaços e esses espaços depois também têm que estar, digamos, pensados no sentido de que as operações sejam rápidas e sejam eficientes. E por isso nós neste momento temos cerca de 18 centros de distribuição norte a sul do país, porque pensamos que quanto mais perto tivermos, este mês, se Deus quiser, vamos abrir um novo centro em Odivelas, para estarmos ainda mais perto de Lisboa, porque pensamos que quanto mais perto tivermos do ponto de entrega, do last mile, portanto, do cliente que vai receber, mais facilmente nós conseguimos organizar e operacionalizar e fazer com que as coisas aconteçam com custo energético, com custo de operacional mais baixo. Diogo, este problema de mão de obra no setor vai causar alguma pressão depois nos salários para reter talento e para reter as pessoas com mais competências? Estou correto ou isso não? Ou isso é uma coisa que não vai acontecer? Vai acontecer. De facto, temos os níveis de desemprego em níveis muito baixos e temos, de facto, alguma incerteza aqui quanto àquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Na área onde nós estamos, onde a Grupo está, nós somos da que melhor paga em Portugal. Portanto, toda a gente sabe que os trabalhadores portuários, os estivadores, são aqueles que melhor recebem no âmbito de profissões para as quais não é necessário certificação universitária. Não obstante, acho que há aqui uma palavra muito grande que nós temos de dar às nossas equipas, aos motoristas, como dizia o Gustavo, aos trabalhadores portuários, por virem trabalhar e virmos nós também, todos os dias para o escritório, para garantirmos que as nossas famílias, os nossos concidadãos, as populações, a indústria continuava a ser abastecida o melhor possível com aquilo que íamos recebendo e que conseguimos descarregar e carregar nos portos. Há aqui alguma pressão do ponto de vista salarial. Se confirmar os receios de inflação, que neste momento já são uma realidade no centro da Europa e que se fazem sentir menos em Portugal, mas se confirmar este cenário durante o ano 2022, de facto será muito difícil a todas as empresas em Portugal e nós também, na logística, não sofremos com esse impacto ou com essa pressão por parte das nossas equipes. O que temos feito internamente é, obviamente, tentar, através de uma aposta no médico,
de recompensar as pessoas que de facto se entregam e que têm feito este esforço adicional, tentando de alguma forma dar-lhes algum reconhecimento por parte do seu trabalho. Nem tudo é remuneração, nem todo o reconhecimento passa por salário, felizmente, mas a verdade é que estamos num cenário com ainda alguma incerteza e é possível que dentro desta conjuntura que estamos a falar, que o ano de 2022 também se caracterize por alguma pressão salarial. Antes de dar a palavra ao Luís Mota, deixe-me só, o Filipe Carvalho levantou a mão há pouco, eu não reparei, mas eu acho que ele queria responder a alguma coisa que foi dita entretanto. Rapidamente, Filipe, que depois vou dar a palavra ao Luís Mota. Não, só queria complementar um bocadinho aquilo que o Joaquim e o Gustavo referiram, que estou completamente de acordo, partilhar também aqui um bocadinho de experiência em relação a um cliente no Reino Unido, só para mostrar como a realidade que encontramos foi logo diferente. Portanto, estamos a falar, por exemplo, da Morrisons, que é um dos Big Four de retalhistas britânicos. Uma das principais preocupações deles era precisamente os tempos de carga e descarga nos armazéns deles, e os planos de rotas que nós fazemos já são de forma a alinhar, a homogeneizar as cargas do armazém. Não importa só ter gates disponíveis para carregar ou descarregar, interessa que estejam lá pessoas para que quer os processos de carga, quer os processos de carga estejam pensados em função disso. E isso efetivamente é um dos temas que em Portugal ainda gostávamos de ver a evoluir, e compreendo perfeitamente alguma das preocupações deles enquanto transportadores. Luís Mota, como é que a STEF vê esta questão da mão de obra, dos recursos humanos e da dificuldade, e também desta questão relacionada com os tempos de carga e as dificuldades que isso coloca às operações? Eu se calhar até vou pegar numa expressão interessante que foi este setor ser ou não ser sexy. acho que é interessante. E claramente, ou seja, nós, falando do nosso caso, na STEF, como saberão, nós operamos sobre a logística de frio. Ou seja, o armazém por si só, um operador, a preparação da caixa, a movimentação de cargas de mercadoria em armazém, não é, diria, na sua essência, uma tarefa que está sexy. Pronto. No nosso caso, com a particularidade de trabalharmos sobre temperaturas bastante exigentes, quer no frio, positivo, onde trabalhamos entre 0 a 4 graus, e sobretudo naquilo que é o negativo, onde trabalhamos a menos 20. Pronto. Naturalmente que este contexto é um contexto que torna ainda a questão da mão de obra ainda mais desafiante. Nesse sentido, o que temos feito, ou seja, nos investimentos imobiliários que temos feito, temos procurado, de certa forma, recorrer, digamos, a automatismos, por forma a criar, digamos, fluxos, que os fluxos das mercadorias não estejam tão dependentes da mão de obra. No entanto, também é certo que há uma parte importante da nossa atividade que depende efetivamente do capital humano. E aí o que temos feito, naturalmente com sucesso e com insucessos, porque na verdade estamos a ter muita dificuldade, e com taxas de desemprego ao nível que estamos, com outros setores, outros segmentos com maior atividade que são as pessoas, temos procurado, através de algumas políticas de incentivo, nomeadamente os de saúde, os EPIs de última geração, porque no nosso caso é crucial até pelas temperaturas que as pessoas operam, rever áreas sociais, torná-las mais atrativas, mais acolhedoras, ter acordos com entidades locais que também possam trazer benefícios às pessoas que são colaboradores da STEF, mas na verdade, ou seja, nós sabemos, e é isto que temos procurado também já através dos últimos anos, e tal como já disse há pouco, que vamos de certa forma dar maior ênfase, é procurar trabalhar sobre aquilo que são automatismos, a digitalização e naturalmente tentar, que não é fácil, basicamente reter as pessoas que de facto são produtivas, de facto têm talento, têm competência e que, na verdade, conseguem ter aquele compromisso que nem sempre é fácil ter com que as pessoas tenham com a própria empresa. Pronto, mas é um desafio bastante grande, eu diria que é o presente e o futuro não será mais fácil. Meus senhores, estamos a aproximar do final desta conferência. Eu não gostaria de terminar sem dar um minuto a cada um para me dizerem qual é que é o principal desafio que se coloca para o setor na primeira metade deste ano. Vou começar pelo Gustavo Paulo Duarte, aqui no meu ecrã vai ser da direita para a esquerda. Gustavo Paulo Duarte, num minuto, qual é que vai ser o principal desafio que se coloca ao setor no ano de 2022, especialmente na primeira metade?
Bom, eu acho que já apresentei mais ou menos aquilo que eu considero que seja o grande desafio da cadeia logística. Efetivamente, vamos ter que redesenhar a nossa capacidade de entrega. Eu vejo, aliás, foi falado de Inglaterra, podemos ir à França, podemos ir à Espanha. A realidade do trabalho e da relação com o trabalho é muito importante para a sustentabilidade do nosso setor. Veja, em Espanha não se entrega ao domingo, em França não se entrega ao domingo, em Inglaterra não se entrega ao domingo. E, portanto, o domingo é um dia importante para reter pessoas na nossa profissão. É importante pensar em questões bases de como mudar, e parece-me que em Espanha não deixa de se vender, em França não se deixa de vender e em Inglaterra não deixa de se vender porque não se entregar ao domingo. E, portanto, toda a cadeia se ajusta e todo o consumidor se ajusta. E, portanto, tudo isto tem que ser induzido ao mercado, tem que ser trabalhado, e, portanto, a grande dificuldade é a qualidade da vida dos nossos trabalhadores, e falo dos nossos enquanto transportador. Eu não me identifico como operador logístico, mas sim como transportador. Eu sou aquele que entrega, e, portanto, tenho muita dificuldade nesta temática, parece-me que é uma realidade transversal, e, portanto, o grande desafio é esse, é como é que nós vamos trabalhar as pessoas para continuarem a fazer coisas que muitos de nós não as fariam, e, portanto, eu tenho muita dificuldade em motivar pessoas a fazer coisas que eu próprio não as faria, pela dificuldade, porque não concordo com elas, e entre outras. E, portanto, eu acho que aquela conversa que eu e o Joaquim tentámos passar também aqui ao Filipe, que está com estes clientes e que é importante também, e a própria Steph, é um bocadinho isto. Há que envolver todos os players da cadeia, pensar logística, como disse o Joaquim, porque efetivamente esse é o grande desafio que nós vamos ter. Não vai resolver o tema, mas vai amenizar, vai pelo menos garantir que as pessoas não se vão embora, porque o domingo é dia de família, porque o domingo é o dos bombeiros, e o domingo é daquele grupo de coletividade que eu tenho e que não gosto de não ter o domingo. E, portanto, há todos uns temas que nós podemos trabalhar um bocado em conjunto para que não afete de tal maneira a dependência da cadeia logística e destas pessoas e da falta de dados. Joaquim Val, alegações finais, parece um debate, parece-me aqueles debates a 8. Sinceramente pode ser um lugar comum, mas o maior desafio que as empresas têm, não só deste setor, mas é transversal, como já disse, é a questão dos recursos humanos, a questão de como é que as empresas conseguem fazer com que as pessoas, formar as pessoas a tempo, com processos de rotatividade bastante elevados, porque neste setor existe uma grande rotação de pessoas, e as empresas têm que ter uma capacidade de formação e de ação e implementação de processos, e terem os processos muito clean para que as pessoas rapidamente consigam chegar, aprender e fazer bem. E portanto, o fazer bem depois tem implicações tanto a nível de custos como a nível, com relação com o cliente, etc. Mas voltando à questão, o grande desafio deste ano vai ser os recursos humanos. Nós temos previsto um crescimento do PIB na casa dos 5%, temos paralelamente uma taxa de desemprego que anda também nos 5%, e não vemos o governo falar em políticas de imigração. E, portanto, acho que temos aqui um grande desafio todos, e, portanto, temos um grande desafio todos para superar, porque os recursos no final do dia são limitados, portanto, os custos estão aí e são limitados. Filipe, mesma pergunta, mesmo tempo. Assim, na nossa perspectiva, e falando um bocadinho mais do panorama nacional, acho que claramente que a questão dos recursos é sem dúvida um dos maiores problemas, não só no panorama nacional, mas também no internacional. Acho que com as questões da pandemia o perfil do consumidor mudou e, portanto, há muito mais exigência e queremos as coisas, não é daqui a um bocado, é agora, queremos as coisas agora, e isso vai gerar novas áreas de negócio, novas áreas de mercado, onde vão entrar players que vão querer satisfazer esses nichos de mercado, vão querer preencher essa procura. É uma crise que é provocada não pela falta de procura, mas pela falta de oferta, o que significa que a partir do momento em que as cadeias de abastecimento estiverem restabelecidos, a procura está lá, a capacidade financeira estará lá, talvez já não tão a 100%, mas serão boas oportunidades de crescimento de negócio. E os melhores preparados vão naturalmente ocupar as posições mais privilegiadas, diria eu. Luís Mota? Não me querendo repetir também,
Naturalmente os recursos humanos, sabemos que são chave e são enorme para todos. Ainda não ouvi ninguém falar em margens, que as margens vão ficar mais reduzidas. Isso é uma consequência. Exato. Haverão margens se houver pessoas, se não houver pessoas, as margens não haverão. Exato. Mas um ponto que eu gostaria também de destacar, creio eu, e falando aqui também da nossa experiência, eu diria que outro desafio vai ser, digamos, a volatilidade e a imprevisibilidade dos volumes. Eu creio que esta incerteza obrigará também a um desafio adicional naquilo que são os dimensionamentos dos recursos. E como já falámos aqui de forma existente daquilo que são os recursos, sejam eles das pessoas, eu creio que este alinhamento vai ser um grande desafio. Também aqui do nosso entender. Creio que outro ponto será também, naturalmente, aquilo que são os fontes de energia, pronto, e para onde é que nós queremos ir, e que custo. E pronto, e depois entendo que nós estamos num período em que somos obrigados a ser criativos, e quando somos criativos é sair do nosso ciclo de conforto, e provavelmente, em função daquilo que sempre fizemos e da forma como fizemos, temos que repensar, digamos, aquilo que andamos a fazer. Eu diria, e destaco provavelmente os fluxos logísticos, ou seja, o que é que nós podemos fazer diferente para tornar a cadeia mais eficiente, aproximando do consumidor final. O Joaquim há pouco fez uma nota importante, que é estar próximo e ter plataformas devidamente distribuídas a nível nacional para dar uma maior capacidade de consolidação e de acelerar fluxos. Também é isso que nós também temos procurado fazer. Portanto, eu acho que nós também, com a nossa responsabilidade, temos que olhar para a cadeia de uma forma mais criativa. E quando digo criativa, não é fazer por fazer, é por fazer de uma forma mais eficiente, porque é isso que também está inerente à responsabilidade da nossa participação na cadeia de abastecimento. Diogo, não estando previstos grandes manifestações de estivadores para estes primeiros meses, qual é que é o principal desafio que se coloca para vocês? Nós iríamos elencar dois, e já os passo a explicar. Portanto, para nós será assegurarmos flexibilidade, e o outro, um maior equilíbrio entre a oferta e a procura. Flexibilidade em que sentido? Laboral e operacional, portanto, trabalharmos em contínuo, uma semana de segunda-feira a domingo, 365 dias por ano, termos infraestruturas em condições equiparáveis a outras, e esta flexibilidade demonstra-se na nossa área. Por exemplo, a Espanha movimenta por ano cerca de 17 milhões de euros. Nós movimentamos cerca de 3 milhões. Portanto, nós temos esta flexibilidade para nos ligarmos à Espanha, termos melhores conexões e conseguirmos crescer. Quanto ao maior equilíbrio entre oferta e procura, isto diz respeito a nível de fretes marítimos, baixando os valores regulares protegidos em 2021, mas também das matérias-primas, que, como falámos, fez com que o seu valor elevado diminuísse ou adiasse ou cancelasse as decisões de aquisição de novos navios ou substituíssem outros. Portanto, os navios que temos no mundo são exatamente os mesmos, e neste momento vamos assistir a um maior impulso, um maior poder aquisitivo, a uma maior ordem de compra por parte dos consumidores. Portanto, para nós, o Porto, nós vamos continuar a procurar posicionar condutores vazios durante 2022, não só para assegurarmos a movimentação normal de dias, mas também para conseguirmos apoiar, obviamente, as exportações portuguesas. E vamos continuar a apostar na flexibilidade que falávamos há pouco, e que os nossos portos, que nunca pararam, muito importante se diga isto, ao contrário de outros espalhados pelo mundo, possam se assumir como uma verdadeira alternativa e que nós consigamos conquistar novos mercados, porque com isso também vão surgir mais oportunidades e com isso também vamos certamente conseguir fixar mais pessoas. O capital humano é essencial em qualquer área. Por mais tecnologia que tenhamos, no final do dia, o sangue que corre na nossa sociedade ainda continua a ser humano. E, portanto, é imprescindível que nós saibamos que todos os nossos negócios são de pessoas para pessoas, e darmos esse valor, sabendo que não vai ser um ano fácil, mas vamos conseguir superá-lo em anos muito mais complicados. Queria agradecer a todos a vossa presença, o facto de terem aceitado o convite do Jornal Económico e, sobretudo, pelas vossas reflexões e a vossa análise muito completa sobre este setor tão importante para a economia portuguesa e tão importante que vai ser ao longo de 2022.
Desde já, mais uma vez, agradecer a vossa presença e dizer a todos que esta mesa redonda vai continuar a ficar disponível no nosso site, em www.jornaleconómico.pt, para que todos os nossos clientes, ouvintes e leitores possam beneficiar dela. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer.